Senhor. Obrigado, ouça as nossas orações, receba a nossa adoração. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos colocar em pé. Vamos começar o nosso culto. Vamos começar. É um convite. Esse louvor é um convite. Vem, essa é a hora da adoração. Venha prostrar-se diante de Deus. Venha adorá-lo de todo o seu coração. Amém? Toda língua confesse e todo joelho se dobre perante o nome do nosso Senhor. Que nesse momento você possa se achegar para adorar com o coração quebrantado, sedento mais de Deus. Amém? Eu vou, se eu sofrer mostrou o amor do Pai.
aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor nosso Deus, que nesse momento nosso coração esteja realmente quebrantado para ouvir mais da Tua palavra, quebrantado para receber aqui as Tuas bênçãos, Senhor Deus. Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui e que cada um esteja aqui com o coração aberto para te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nesse momento você pode se assentar. A gente vai continuar nesse espírito de adoração. E você pode também estar adorando a Deus com os seus dízimos e suas ofertas. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Quero vem me incendiar. Meu coração é
mais esta noite aqui em comunhão na Tua casa, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fortalece a cada dia, Senhor. Obrigada por teus dízimos e ofertas que foram depositados aqui na Tua casa hoje, ó Deus. Que seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória, como sempre. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada um que está aqui presente, ó Deus. Que eles possam sair daqui, Senhor, transformados. Que saiam daqui, Senhor, diferente da forma como entraram, Senhor. Que a palavra que o pastor entrar a trazer para nós esta noite venha de encontro ao nosso coração. Que Jesus fale conosco, Senhor. Nos dê paz, nos acalme o coração, para nos manter firme, de pé nessa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Graça e paz mais uma vez. Amados, tenho a impressão que todos aqui já tiveram a oportunidade de comprar alguma coisa pelo correio e ficar na expectativa da entrega, e parece que a entrega demora, parece que não chega, né? E aí quando você se dá conta, a entrega não foi possível porque foi devolvida, porque não tinha ninguém em casa. E aí você entra em contato com o fornecedor de quem você comprou, e ele fala, não, eu vou mandar de novo para você, mas outra vez volta porque você não estava em casa. E a terceira vez, é 3, né, pastor? Depois, aí corta, né? Aí a terceira vez tenta entregar, você não está em casa, e a encomenda vai embora, e o correio fala, agora você perdeu. Você já imaginou? Você já imaginou se com Deus nós tivéssemos uma relação assim? E Deus falasse, olha, eu mandei a bênção, você não recebeu. Mandei de novo, você não recebeu de novo. E mandei de novo e você não recebeu de novo. Será que é possível que isso aconteça? Será que é possível que a gente não esteja no nosso lugar quando a bênção de Deus chega? Pois é, eu oro a Deus para que Ele me dê sabedoria para a palavra que hoje eu quero trazer aos irmãos, mas tenho visto que muitas vezes nós bloqueamos as bênçãos de Deus, e por isso eu coloquei, não impeçam as bênçãos de Deus na sua vida. E é um elemento tão fundamental, tão importante, mas tão, talvez pouco entendido. E só mais uma ilustração antes da gente fazer a leitura. Essa semana eu li sobre uma cantora aí famosa, e ela, né, tudo sai, né, fica explodindo nos jornais. Eu sou assinante de um jornal aí, então eles estão, tudo que vai acontecendo eles vão mandando lá, e eu achei curioso, né, porque disseram que ela resolveu entrar na justiça para tirar a sua mãe do seu registro de nascimento. Já viram isso? Viu isso? Aí eu comecei a ler, ela falou, não, essa senhora que está no meu registro de nascimento não tem que estar lá. Eu falei, mas onde é que um ser humano pode chegar num nível de relacionamento desse jeito? Mas eu observei que algumas relações, elas são assim. Às vezes nós estamos em constante julgamento do outro. Ou julgamos o esposo, ou julgamos a esposa, ou julgamos o filho, ou julgamos o pai, ou julgamos a mãe, ou julgamos o chefe, ou julgamos o patrão. E esse julgamento é um problema para nós. Eu quero ler com vocês Mateus 7. Mateus 7, dos versos 1 a 5. Não vamos ler o versículo 6, porque ele obriga a entrar num outro contexto que nós não temos tempo neste culto de oração. Então nós vamos ler do 1 ao 5. É realmente um texto um pouco pesado, digamos assim, mas é a palavra de Deus, não dá para fugir dela. E precisamos realmente aprender a nossa vida de prática cristã. Diz assim a palavra do Senhor, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para verá claramente para tirar
o cisco do olho do seu irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor nos dê condições e sabedoria, a iluminação do seu Santo Espírito para entendermos a sua palavra e que ela promova em nós, ó Deus, a transformação e traga também as bênçãos que o teu Evangelho nos proporciona. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amados, a leitura por si só, ela estremece um pouco a nossa alma. Mas é muito importante nós falarmos sobre isso, porque Jesus está no momento em que ele está fazendo um sermão. Sabe que eu tenho um desejo no coração de escrever um dia um livro sobre o Sermão do Monte, mas demandaria assim pesquisas muito profundas, né? Porque Jesus ele olha de um cenário que ele entende para poder trazer estas coisas à tona. Mas Jesus ele vem e fala, por exemplo, sobre a postura do cristão. Então ele fala, olha, de ser misericordioso, de ser aquele que tem o espírito quebrantado, enfim, de ser pacificador. Ele vem falando por quê? Porque está sob os ombros do discípulo ser sal da terra e luz do mundo. Mas ele depois entra num outro momento falando sobre aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. E aí tem uma situação que é bem interessante, porque nós estamos no meio da história que está promovendo um movimento muito grande. A história do mundo é como se o Titanic estivesse tentando fazer uma conversão de 360, né? Então, você imagina quanto tempo isso vai demorar. Então, hoje, por exemplo, a luta pelos direitos, ela eleva a situações que se confundem muitas coisas. Muitas vezes, né, uma pessoa acha que exigir uma certa disciplina é tirar dela o seu direito, enquanto que a disciplina é um benefício muito importante. A disciplina é uma exigência espiritual. E Jesus propõe algumas delas. Ele fala, olha, ele fala sobre a oração, ele fala sobre o jejum, ele fala sobre a caridade, ele fala sobre o adultério, fala sobre o divórcio, ele fala sobre você cuidar da sua vida. Só que chega um momento em que ele vai explodir isso para as suas relações com o outro. Então veja lá sempre a cruz, né? Que é o cristianismo, é a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. E ele vai chegar nesse momento em que vai falar desse julgamento. Por quê? Porque ele estava num contexto de um ensino religioso que era extremamente julgador, mas isso aqui extrapola isso. Peço a Deus que ele dê condições da gente entender isso, porque para os rabinos daquela época, eles advertiam os seus ouvintes sobre o engano de julgar os outros. Aquele que julga o ato do outro com bondade, assim também será julgado. Então, observe onde é que Jesus vai chegar com esse ensinamento e como isso implica em bênçãos para a nossa vida. O que os rabinos entendiam? Que haviam algumas obras algumas disciplinas que implicavam em bênção para a vida do fiel. Estudar as Escrituras exige disciplina, não é uma questão de sentimento, não é eu ter ou não ter vontade. É igual tomar remédio. Alguém toma remédio porque tem vontade? Não toma remédio porque tem vontade, toma remédio porque é necessário. Então, estudar as Escrituras, visitar os doentes, praticar a hospitalidade, orar com devoção, educar os filhos na lei do Senhor e pensar o melhor com respeito ao outro. Então, isso era tido como práticas de vida que traziam bênçãos para a vida deles. E Jesus está observando isso. Jesus está observando isso e ele vai dizer o seguinte, olha, vocês estão certos no seu entendimento, mas estão errados na sua prática. Aí é um ponto muito importante para a nossa vida cristã. Uma coisa é a gente entender as Escrituras, a outra coisa é praticar as Escrituras, né? Por exemplo, né, como é que a gente pode exemplificar isso? Todo mundo sabe que comer saladinha, fazer caminhada pela manhã é muito importante para a saúde. Nós fazemos? Não, mas sabemos que é importante, não sabemos? Então, essa é uma relação entre conhecer e praticar. Entre conhecer e praticar tem um abismo muito grande. E aí é o ponto interessante, amados. A bênção está na prática e não só no conhecimento.
A bênção está na prática da palavra e não só na informação. Aí eu vou chegar lá para o médico, ele vai me examinar e vai falar assim, meu filho, você está 10 quilos acima do peso, está com colesterol alto, está com gordura no fígado. Eu falo, não, mas eu sei, eu conheço que é preciso comer salada, que é preciso comer uma carninha magra, eu conheço que é preciso fazer caminhada, mas você está fazendo? Não, então não tem como você ter o benefício daquilo que você não faz. Amados, isso é muito importante para a nossa vida cristã. Porque às vezes a gente entende que tudo com Deus é um passe de mágica. Eu vou aqui, eu vou orar e daqui a pouco vai acontecer. Ele ensina a gente a caminhar, a seguir um trilho, um caminho que vai nos levar a estas coisas. Isso é bem importante que a gente entenda. E aí ele vai trazer, então, esta aplicação sobre o julgamento. E ele vai dizer o seguinte, olha, escuta, não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois o critério com que vocês julgam, vocês também serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Como é que é o entendimento isso na nossa vida cristã? O entendimento é que se hoje nós julgamos as pessoas, lá no dia de prestar conta a Cristo, nós vamos dar conta disso. Mas não é só isso, isso repercute no hoje. É na vida hoje e no que vem lá para frente. Então, isso está repercutindo diretamente na nossa vida. Então, eu não estou tratando aqui para, olha, você que julga os outros. Não, eu estou dizendo o seguinte, vamos observar isso e praticar isso na nossa vida, para que quando a entrega chegar, a gente esteja lá de portão aberto, de alma, de coração abertos, porque senão a gente não vive a bênção que Deus nos dá. Eu trouxe aqui um texto, ele é um pouquinho dolorido, mas... Amados, remédio que faz bem. É de um filósofo chamado Schopenhauer, que de cristão não tinha nada, mas a reflexão é importante. Ele fala assim, olha, assim como uma pessoa carrega o peso do próprio corpo sem sentir, mas sente o de qualquer outro corpo que mover, também não nota os próprios defeitos e vícios, mas só dos outros. Entretanto, cada um tem no seu próximo um espelho, na qual enxerga claramente os próprios vícios, defeitos, mau hábitos e repugnâncias de todo tipo. Porém, a maioria faz como aquele cão que ladra diante do espelho por não saber que está vendo a si mesmo. Não é pesado isso? Mas ele ajuda a gente a refletir bastante. Ele está dizendo o seguinte, olha, nenhum de nós... Cada um sabe o peso que tem. Eu tenho 90 quilos. E eu caminho para todo lado, mas eu não sinto 90 quilos. Mas se eu pôr alguém em cima de mim com 90 quilos, eu não vou conseguir carregar. O que ele está dizendo é o seguinte, quando nós, os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas inadequações, não pesam sobre nós. Porque a gente não é capaz de enxergar o peso dessas coisas, mas a gente enxerga o do outro. A gente enxerga o peso do outro. E isso é um problema, eu estou falando da nossa vida espiritual, hein? Enquanto olhamos, ou enquanto você olha e julga os vícios e os defeitos do outro, você deixa de melhorar a si mesmo. E é isso que aqueles doutores da lei faziam. Segundo Jesus, eles queriam o quê? Fazer o papel de Deus ao julgar e condenar as pessoas, sem considerar que também eram julgados por eles. Ou seja, não havia nenhuma virtude ou bênção em estas pessoas julgarem e condenarem as outras. Então, observe isso. Eu falei dessa cantora, que Deus possa trabalhar o coração dela e que ela mude a visão. Ela se encheu de justiça, né, e é uma coisa muito boba, ao falar que aquela mulher, que é a sua mãe, não deveria estar no seu registro de nascimento. Que virtude há nisso? Que justiça há nisso? Que bênção há nisso? Não há nenhuma. Não existe. Não existe nada que possa ser dito, olha, isso é bom. Eita, perdão. Esqueci de desligar aqui. É revelação. Depois eu conto. Então Jesus diz o seguinte, olha, cuidado, porque com a mesma medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Ou seja, qual tem sido
Ou qual tem sido a medida que você usa em relação às outras pessoas com quem você se relaciona? Amados, eu não estou aqui para te colocar na parede, eu estou aqui para levá-lo a fazer uma análise da sua vida espiritual, para que você não esteja com os portões da sua alma fechados quando a bênção do Senhor vier sobre a tua vida. Como é que tem sido a sua relação com as pessoas ao seu redor? Com a sua família, com seus amigos, como é que você tem olhado para o mundo? Porque a maioria das pessoas, de nós aqui, eu não estou fora disso, tem o hábito de julgar os outros de forma muito severa, sem compaixão e sem bondade. Não é assim? Muitas vezes, quando a gente olha alguém, a gente, dependendo da situação, essa praga devia morrer. Eu sei que é pesado o que eu estou dizendo, mas muitas vezes é o que sai da nossa boca. Muitas vezes, e o que sai da boca vem de onde? Vem do coração, vem da alma, vem daquilo que sustenta o nosso ser. Ele é profundo demais isso, amados. Por isso que é importante a gente olhar, porque isso implica como está a nossa relação com Deus e como a nossa vida está sendo ou não abençoada por Ele. Porque às vezes nós mesmos estamos bloqueando o Senhor de nos abençoar. Porque nós estamos agindo de uma maneira que não é adequada. Então veja, assim também vocês serão julgados por Deus, neste tempo e no tempo vindouro. Quem semeia, como diz lá no interior, quem semeia vento, colhe tempestade, né? O pessoal dizia muito isso, mas a bem da verdade não. Se você jogar uma bolinha azul na parede, ela vai voltar para você de que cor? Azul. Azul. A vida espiritual implica uma lei de semeadura. E Jesus explica isso para a gente de uma forma muito clara. E qual é o problema do julgamento? Qual é o problema? Por que às vezes nós não conseguimos? Olha, amados, que o Senhor nos ajude a entender isso. Por que às vezes, ao invés de perceber a bênção, a comunicação de Deus conosco, a revelação do divino em nós, por que nós só estamos enxergando e colhendo angústias, tristezas, frustrações, e com a impressão de que Deus não está nos ouvindo? Você já pensou nisso? E aí nós entendemos o quê? Aí às vezes a gente pode até disfarçar isso de uma outra forma. Eu não estou dizendo que não seja. Às vezes alguém diz, não, fique tranquilo, não é que Deus não está respondendo, Ele está lá no silêncio trabalhando por sua vitória. É gostoso de ouvir isso. Quem é que não dá um aleluia ouvindo isso? Mas será que de fato eu estou realmente aberto para essas entregas que Deus quer fazer na minha vida? Às vezes o problema pode ser eu. Às vezes o problema pode ser você nisso tudo. Então, muitas vezes, nesse disfarce de expor no outro a verdade, o que eu acho, o que eu penso, o que você é, o que eu tenho que dizer, e como eu disse aqui já várias vezes, a frase que eu tenho pavor na vida é aquela, o que eu tenho para falar eu falo mesmo. Gente, eu fujo de gente que fala isso. Desculpa se for você, mas eu fujo. Fujo porque realmente é problema que vem pela frente. Porque muitas vezes por trás desses discursos está o quê? A fofoca, a murmuração, a condenação do outro e o pecado da difamação. E num lugar em que predomina a fofoca, que predomina a difamação, que predomina a murmuração, não habitará o Espírito de Deus. É uma questão lógica. Não habitará o Espírito de Deus ali. Porque o Deus, Senhor, não coabita com o pecado. Tem uma frase de Freud, não que eu tenha nada com ele, mas a frase diz muito, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Então observe, amados, e eu estou dizendo isso numa análise, não no sentido de colocar culpa em cima de alguém, mas de você fazer uma autoanálise para ver se o teu modo de vida espiritual tem te aproximado ou te distanciado de Deus.
porque nisso implica as bênçãos na sua vida, nisso implica a forma como você percebe a presença de Deus na sua vida. Tiago, ele é bem taxativo, ele fala assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, ou seja, fala mal da palavra e julga a palavra. Ora, se você julga a lei, ou você julga a palavra, então você não é um observador da palavra, você é um juiz. É isso que ele está dizendo aqui. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha a prática da nossa vida cristã, eu estou falando de vida prática, o caminho que Deus nos dá para viver. Então, cuidado com a justiça própria. Cuidado com a justiça própria. A verdade não está em mim, e nem está em você, como eu gosto de brincar com o pastor. Todas as situações têm 3 lados. Tem a minha versão, tem a versão do outro e tem a verdade. Quem conta tem razão. Você já viu alguém contar alguma situação de conflito e dizer: eu estou errado nisso? Você já viu? Pode brigar com a esposa, brigar com o esposo, brigar com o irmão, brigar com o patrão, brigar com o colega, mas aquele que conta está certo. Aquele que conta tem a razão. Aquele que conta tem a justiça. Será que nós somos essa verdade pura a si mesmo? Não é, porque nós não temos condições de ter conhecimento das coisas. Agora, quem de fato pode julgar o próximo? Se alguém tem poder para condenar, é preciso também ter poder para salvar. Logo, nós não temos condições de julgar, porque o único que tem poder para condenar e salvar é Deus. Ele condena, mas primeiro ele abre o caminho para a salvação. Ele não condena. Aliás, Jesus disse que eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então, observe isso. Ou seja, é só Deus que pode julgar e condenar e salvar. Então, veja, tem uma historinha que tinham 2 famílias vizinhas e não tinha nem muro, né? Tipo aquelas casas dos Estados Unidos, né? Tempo bom aquilo, né? Quando tínhamos isso aqui também. E aí um casal aqui tinha 2 filhos, o casal daqui também 2 filhos. E o casal daqui resolveu comprar um coelho para os filhos. E as crianças de lá também queriam um bichinho de estimação. E foram conversar com o pai. E o pai resolveu comprar um cachorrinho. E comprou um pastor alemão. Aí o vizinho daqui correu lá e falou: não faz isso, esse cachorro vai matar o coelho. Ele falou: não, é filhote, vai crescer junto. Vai aprender a ser amigo. Enfim, cresceram mesmo os 2 bichinhos lá, e o cachorro brincava com o coelho com o cachorro, e as crianças com as crianças, tinham uma vida lá formidável. Só que essa família dona do coelho foi viajar. E de repente o cachorro já adulto, né, o pastor alemão, aparece na casa dos seus donos com um coelho na boca, morto. E o homem ficou desesperado, falou: o vizinho tinha razão, é o instinto. E ele ficou tão enfurecido que ele desceu o porrete no cachorro, bateu até que o cachorro foi chorar as suas dores lá no cantinho. E eles falaram: o que nós vamos fazer agora? Quando essa família voltar, essas crianças vão ficar loucas. O coelho morto. Aí ele teve uma ideia, lavou o coelho, deu um banho, perfumou o coelho e botou lá na casinha lá. Falou: bom, quando ele chegar, eles vão achar que ele morreu lá, né? E a família voltou. Quando a família voltou, o vizinho correu lá, bateu na porta, falou: o coelho. E ele: o que foi com o coelho? O coelho morreu, é sério, morreu. E fazendo lá, né, disfarçando. Ele falou: não é isso. Ele morreu antes da gente viajar. É mesmo, a gente enterrou ele antes de viajar. O que tinha acontecido? O cachorro sentiu falta do coelho e foi tentando farejar, achou onde ele estava enterrado, desenterrou e foi apresentar o amigo morto para a família. É uma historinha boba, mas às vezes é dessa maneira que a gente enxerga as situações. A gente não tem condições de enxergar toda a verdade dentro de uma situação. Por isso a gente precisa ter muito cuidado.
Então é o seguinte, cuidado com o julgamento, para que esse julgamento não seja a tranca do portão que impede a entrega das bênçãos de Deus na sua vida. Porque ao invés de estar sendo abençoado, você está sendo medido com a mesma medida que tem sido colocado sobre os outros. Olha que profundo isso na vida da gente. Como a gente tem que cuidar disso, gente? Agora, julgue a si mesmo. Aí é o que Jesus diz aqui, olha, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, antes de julgar alguém, julgue a si mesmo. E isto nós chamamos de autocrítica. Agora, amados, autocrítica é um elemento muito importante para a nossa vida espiritual, porque isso significa que é autoconhecimento, e autoconhecimento é uma virtude a ser alcançada. É a capacidade de falar consigo mesmo, de se olhar no espelho e encarar de fato quem você é. Você já imaginou eu olhar para mim e falar assim, né? Olhar no espelho? Né? Não de manhã, que de manhã a gente se assusta um pouco, mas depois que fizer o toalete, a gente olha para a gente e dizer o seguinte, olha, imagina eu olhando para mim no espelho e dizendo, olha, você precisa melhorar teu relacionamento com a tua esposa, viu? Você precisa melhorar a sua maneira de tratar as pessoas, viu? Você já imaginou? Gente, não tem nada mais arrebatador, mais libertador do que conseguir olhar para si mesmo e aquilo que é preciso melhorar. E você quer ver isso ser transformado num milagre na sua vida? Vai aos pés de Jesus pedindo para Ele ajudar a melhorar aquilo que você mesmo enxergou em você. Você vai ver Deus transformar a sua vida. Fui fumante quando eu era jovem. Eu sou jovem, mas era mais, né? E aí, voltando para Cristo, voltando para os caminhos de Cristo, e eu tinha adquirido aquele vício. E aí tem remedinho, não sei o quê, coloca não sei o quê aqui, né? Tem todas essas coisas. Pois eu encontrei um remédio. Olha que diferença isso faz, irmãos. Eu dei conta, Senhor, eu tenho um vício e eu não consigo enfrentar esse vício. Foi a primeira vez na minha vida, foi a minha primeira experiência de oração de fé. Cheguei em casa, fui aos pés da minha cama e falei, Jesus, se o Senhor pode, tira esse vício de mim, porque eu não consigo. Foi ali, nunca mais na vida. Nunca mais na vida. Amados, isso é muito profundo. É abençoador demais quando você vai aos pés de Cristo, sabendo quem você é e o que você precisa. E aí você vê Paulo, né? Paulo era o grande referencial de cristão. Você já imaginou? Se Paulo tivesse aqui, amados, ia sentar todos nós aqui. Fala que a gente quer te ouvir, né? Ia querer passar a mão na roupa dele, ver se vinha um pouco mais de bênção para cá, né? E ele mesmo está no dilema dele e ele fala o seguinte, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Aí ele vai chegar assim no extremo, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? Claro que ele vai levar aonde? A Cristo. É lá que eu vou conseguir, mas olha o reconhecimento que ele tem de quem ele é diante de Deus. Amados, isso é muito importante. E quando nós crescemos, aí nós vamos chegar numa outra conclusão que Jesus ensina aqui, que é maravilhosa. Então, por exemplo, quando a gente está entristecido, faz como o salmista. Por que não podemos reconhecer a nossa própria agonia, a nossa própria angústia? O salmista diz, por que você está abatida, minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. E Ele, meu auxílio e Deus meu. Você já imaginou? É como quando a gente está triste, aí chega o irmão e fala assim, não, tenha calma. Deus vai te levantar. Você já imaginou a gente ter condições de fazer igual o salmista, de chegar assim para mim, Aguinaldo, por que você está triste? Espere em Deus, é Deus que vai te levantar. Da mesma forma que a gente faz com o outro, a gente tem essa capacidade de autoexortação. Evidente que aqui, né, tem uma expressão do Salmo, mas é algo que se chama confiança em Deus.
fé em Deus. Então, meus amados, avalie os seus próprios atos e pensamentos à luz das Escrituras, mas não transforme isso também em autocomiseração, nem em autocondenação. Porque às vezes a gente diz, olha, não tire esse julgar do outro da sua vida, para que isso não seja um impedimento das bênçãos de Deus na sua vida. Pare com isso e passe a avaliar você. Mas esse avaliar você não pode ser também uma autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É o leão da montanha. Ó vida, ó céus, né? Não é ele que falava, não, né? É a hiena que falava, né? Ai, meu Deus, eu sou assim mesmo, eu não sei, eu não sirvo para nada. Gente, não tem coisa mais desesperador do que ouvir isso. Mas também não pode ser de autocondenação. Não, realmente eu mereço isso. A gente tem que encontrar o equilíbrio em Deus, a fé no Senhor. Então não pode ser autocomiseração, também não pode ser autocondenação. Tem que ser o quê? Sinceridade diante de Deus, para que Ele nos ajude a desenvolver as nossas capacidades espirituais, para experimentarmos quão é bom andar com Deus e sentir a presença dEle diante de nós. Amados, não há bênção em carregar escondido coisas que nos atrapalham no caminhar de Deus. Não tem como. Quero concluir assim, olha, não julgar não significa fechar os olhos para as coisas erradas. Nós precisamos sim reprovar as condutas erradas, mas devemos fazer isso com olhar de misericórdia, compaixão e bondade, porque enquanto houver vida, há chance de arrependimento e de restauração para qualquer pessoa que seja. Por mais indigna que seja aos nossos olhos, não será aos olhos de Deus. E se você agir assim, também receberá de Deus e das pessoas ao seu redor misericórdia, compaixão e bondade. Agora, se você se posta como juiz impiedoso, que não tem compaixão de ninguém, assim serão construídas as suas relações no casamento, no trabalho, entre os amigos e na igreja. E você vai receber de volta o quê? Quem não dá compaixão quer receber compaixão. Existe um contexto de semeadura que é muito importante. Outro ponto, discernimento da verdade é diferente de julgamento, amém? Porque tem muitas coisas, né? Se alguém chega para mim, eu vou me colocar aqui no alvo, e diz assim, isso que você está fazendo está errado, e aquilo é uma verdade, eu respondo, quem é você para me julgar? Isso não é julgamento, isso é uma constatação da verdade, são coisas diferentes. Constatar a verdade é uma coisa, julgar é condenar. Então, o discernimento, ele é diferente do julgamento, só que ter discernimento é ter clareza e sabedoria espiritual e compaixão para ajudar o outro a sair dos seus erros. Olha o que Jesus diz aqui, olha, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tira primeiro do seu, e você vai ter clareza, você vai ter discernimento, você vai ter sabedoria para ajudar, não para condenar, para ajudar o seu irmão a tirar, a enxergar melhor, a caminhar melhor. E isso é o quê? Bênçãos na nossa vida. Amados, tire o julgamento e condenação do outro da sua vida, e assim você terá o caminho das bênçãos de Deus na sua vida desobstruídos. Não peçam que as bênçãos de Deus cheguem na sua vida. Então eu quero te dar aqui um caminho das Escrituras para a sua vida e para a minha vida. Você quer que as entregas cheguem na sua casa? Na casinha aí do coração, da alma? Então desobstrua o portão. Desobstrua o portão. E o julgamento é um problema sério para a nossa vida espiritual. Cuidado com a forma que você se relaciona com os outros. Cuidado com sua impiedade com os outros, porque a impiedade virá sobre você. Então, busque exercer a vontade de Deus, praticar o Evangelho, viver o amor que Cristo nos ensinou, porque este amor semeado é este amor que será colhido. Nós daremos conta e viveremos estas coisas neste tempo e no tempo vindouro. Amém? Então, que você reflita nesta
palavra, leia, releia, ore em casa, mas transforme a sua vida no sentido de caminhar com Deus. Amados, não tem como Deus participar de uma vida onde há julgamentos, onde há mentiras, onde há pecados escondidos, pode ser escondido dos irmãos, mas não de Deus. Não tem como haver, porque Deus não coabita com o pecado. Deus não participa do pecado. Deus não assina embaixo estas coisas. Quer as bênçãos de Deus? Viva como Deus te instrui a viver. Busque o conhecimento da palavra de Deus e viva conforme a palavra dele. Amém? Deus eterno, soberano Senhor, obrigado por sua palavra, Senhor. Não é fácil, Deus, ler, ouvir, meditar, porque elas são, Senhor, às vezes duras para o nosso coração, mas são palavras de cura, são palavras de restauração, são palavras, Pai, que nos liberta para viver as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Tire de nós, ó Senhor, o julgar. Tire de nós, ó Deus, este anseio que às vezes temos de condenar o nosso próximo. E com isso impedimos que o Senhor haja na nossa vida, porque o Senhor é um Deus justo, e é um Deus compassivo, e é um Deus amoroso. Nós não temos justiça em nós, porque nós não temos condições de enxergar as motivações, as intenções do coração. Nós não temos condições de enxergar toda a verdade de cada situação. Por isso, Senhor, a melhor escolha é sempre olhar, não, Senhor, não compactuar com o erro, não compactuar com o pecado, mas ter um olhar de compaixão, ter um olhar de bondade, sabendo que o Senhor está olhando por nós e que tudo que desejamos sempre é que o Senhor olhe para nós com misericórdia, com compaixão e com bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta palavra que pudemos compartilhar. E que agora, neste tempo de oração que vamos ter, que o Senhor nos oriente e ouça as nossas orações, que aqui vamos fazer. Os pedidos que já estão no coração do seu povo, Senhor. Os pedidos que já estão colocados. As vitórias que cada um deseja. As bênçãos que cada um busca. E os discernimentos e o consolo que cada um quer receber do Senhor. Que o Senhor possa conceder. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mas vamos fazer, antes do chá, nosso tempo de oração. Eu vou fazer uma sugestão aqui da gente separar em trios, para a gente ter uma oração mais dinâmica.